Olá, turma! Eu espero que vocês estejam bem depois deste recesso que tivemos e continuaremos as nossas discussões sobre comunicação empresarial. Hoje nós adentraremos ao assunto, comunicação empresarial propriamente dito, porque até então estávamos estudando um pouco sobre as teorias da comunicação, não é isso? Para iniciarmos essa discussão sobre comunicação empresarial, eu trouxe aqui uma situação para apresentar a vocês. Uma empresa decide lançar um novo projeto cultural em que patrocinará a exibição de uma peça teatral em um teatro próximo à sua sede. Imagine quantas oportunidades de comunicação ela precisará desenvolver. Por exemplo, terá que manter seus funcionários informados dessa nova ação, deverá informar seus clientes, fornecedores e parceiros sobre o projeto para que participem e conheçam essa ação de marketing cultural desenvolvido por ela, deverá informar a imprensa sobre o projeto, que trará muitos benefícios à comunidade local, precisa informar a comunidade sobre o lançamento para que possa usufruir dessa oportunidade. Enfim, essa empresa terá muitas chances de chegar mais perto das pessoas e comunicar-se com elas, com a grande vantagem de não ser por meio das ferramentas de comunicação tradicionais, como a propaganda e ações do ponto de venda. O que nós temos aqui é um exemplo de comunicação empresarial. E como vocês podem perceber, a partir dessa situação, quando nós falamos em comunicação empresarial, nós estamos falando de uma comunicação em que vai ocorrer entre uma empresa e seus funcionários, e o seu público-alvo, os seus clientes. Então, assim, a comunicação ela vai ocorrer de formas variadas. Os meios de comunicação, ou seja, as ferramentas utilizadas para que a comunicação ocorra também serão variadas. No momento em que nós vivemos, da era digital, por exemplo, é claro que ainda há mais possibilidade de comunicação, das empresas se comunicarem com seus clientes, com seus fornecedores. Então, o exemplo que nós temos aqui aponta, as possibilidades de uma comunicação empresarial, que essa comunicação não vai ocorrer só entre empresas, ou entre a empresa e os clientes, ou só entre a empresa e os funcionários, não. Ela vai ocorrer de uma forma diversificada, ok? E aí, partimos disso, a gente vai para o conceito. Ou seja, a maneira como as empresas se comunicam com vários grupos de pessoas é chamada de comunicação empresarial. O que nós entendemos como comunicação empresarial? É exatamente essa maneira que a empresa utiliza para se comunicar com vários grupos de pessoas. E quando eu coloco, aqui vários grupos de pessoas, é exatamente essa questão que a empresa ela não se comunica só com os fornecedores, por exemplo, ela se comunica com a mídia, ela se comunica com os clientes, ela se comunica com vários grupos de pessoas. E isso é a comunicação empresarial, ok? Toda vez que uma estratégia de comunicação empresarial é desenvolvida, a questão sobre que canais devem ser usados precisa ser explorada com cuidado. Antes desse passo, a empresa tem de pensar sobre a melhor maneira de estruturar a mensagem e o que incluir na comunicação propriamente dita. Então, quando nós falamos, em estratégia de comunicação empresarial, no desenvolvimento dessas estratégias, muitas vezes a gente pode até imaginar, mas essas questões aí são simples. Qualquer ferramenta que eu escolher vai funcionar, vai dar certo. Não é bem assim, né? A empresa ela tem que estruturar essa mensagem, ela tem que escolher bem essa ferramenta em que a mensagem será desenvolvida. Então, há uma série de fatores que estão envolvidos ali, certo?
para vermos mais um pouco sobre essa comunicação empresarial, né? E principalmente sobre as estratégias de comunicação empresarial, nós temos aqui uma imagem que vai ilustrar muito bem essa situação. Ou seja, quando nós falamos em estratégia de comunicação empresarial, o primeiro componente dessa estratégia é a empresa, certo? É por isso que nós temos aqui, né, a empresa como um componente da estratégia, porque a empresa é o primeiro componente. E aí surgem as indagações, né? O que a empresa deseja que cada público faça, porque são variados também os públicos, não é isso? Nós já vimos que a comunicação empresarial, ela se comunica com grupos distintos. Que recursos estão disponíveis? Qual é a reputação da empresa? Nós iremos estudar mais à frente também sobre essa questão, né, da importância da reputação da empresa, que é algo que vai contar bastante também nessa comunicação. Após esse primeiro momento, né, esse primeiro componente, melhor dizendo, nós temos o segundo componente importantíssimo, que é a mensagem, ou seja, qual o melhor canal de comunicação. E para sabermos o melhor canal, vai depender bastante de um outro componente que é o público, não é isso? Ou seja, para eu saber qual o melhor canal de comunicação, eu preciso saber também quem é o meu público, por exemplo, os meus clientes. Se eu tenho uma loja de produtos infantis, então a minha mensagem tem que estar de acordo com o meu cliente, que são as crianças, não é isso? E para isso eu vou ter que estruturar uma mensagem que chegue até esse meu público, até esse meu cliente da melhor forma possível, de uma forma que possa persuadir, que possa interessar o cliente a comprar o meu produto. E é por isso que surge o que? As respostas do público. Ou seja, essas respostas, elas só surgirão a partir de toda essa organização estratégica de comunicação entre empresa, público e mensagem. É a partir disso que nós temos esse último momento, né, este último componente, que é a resposta do público. Então, se eu elaboro uma boa comunicação, se eu consigo me comunicar bem com o meu público, se a minha empresa tem uma boa reputação, a tendência é que a resposta do público seja uma resposta bastante positiva, certo? E aí aqui nós temos uma tabela, não é? Com esse público das grandes empresas. Nós temos o público principal, que são os funcionários, clientes, acionistas e comunidades, e temos o público secundário, que é a mídia, fornecedores, governo local, regional, nacional. Ou seja, o público-alvo vem do grupo mais importante para a organização. Mas um grupo, o público-alvo principal, né? Mas um grupo secundário, ele também pode se tornar o foco. Como assim, professor? O grupo secundário pode se tornar um foco. Em um momento de crise daquela empresa, a mídia se torna um público-alvo muito importante, não é isso? Então, isso vai depender muito da situação para que a gente possa perceber qual o público-alvo principal e qual o público-alvo secundário, certo? E aí nós temos também que observar o quanto é importante considerarmos, por exemplo, os funcionários como um público extremamente importante nessa comunicação, nessas estratégias de comunicação empresarial das empresas. Por quê? Por exemplo, eu tenho uma empresa e eu quero revitalizar o campo de atendimento ao cliente. O que eu devo fazer? A primeira coisa que deve ser feita é reforçar essa missão junto aos funcionários, para que os clientes vejam os resultados. Então, os funcionários, eles são extremamente importantes na construção dessa comunicação, certo? E aí nós temos também os canais de comunicação.
Ou seja, para se transmitir uma mensagem, né? Para que essa comunicação aconteça, tem duas etapas que são importantes também. Quais são essas etapas? A empresa, ela precisa decidir como é que ela deseja transmitir a mensagem, ou seja, essa empresa ela precisa escolher um canal de comunicação adequado e também ela precisa decidir qual a abordagem deve ser seguida na estruturação da mensagem propriamente dita, certo? Aí, por exemplo, por que o canal de comunicação é tão importante? Digamos que uma empresa ela está interessada em anunciar a mudança da diretoria. E quando ela decide, né, fazer esse anúncio, ela pode decidir ela pode decidir emitir a mensagem, né, através de diferentes canais de comunicação. Como, por exemplo, ela pode comunicar, realizar isso, né, por meio de um comunicado à imprensa, ou ela pode enviar um memorando para os funcionários, né? Ou ainda comunicar através do site da empresa. Então, essa comunicação, ela pode ocorrer de diferentes formas, e essa escolha deve ser feita, né, pelas empresas de como comunicar o seu público. E aí, aqui nessa tabela, nós temos, né, os canais de comunicação como eles eram, os mais antigos, que ocorria através da fala e da escrita, e os novos canais, que é o fax, o e-mail, o correio de voz, conferências pela web, que hoje é bastante utilizado, né, nesse período de pandemia, as conferências pela web, videoconferências, sites externos, intranets, webblogs. Então, assim, de acordo com as evoluções que há na sociedade, né, principalmente no que diz respeito a essa era tecnológica, as empresas também vão inovando no que diz respeito aos canais de comunicação. A gente pode observar muito também ultimamente o quanto o Instagram é algo que proporciona essa comunicação. O que as empresas têm optado muito ultimamente, né? Através dos influencers, das influências digitais, anunciar as suas marcas para que se tornem mais conhecidas. Então, essa é uma estratégia de comunicação com o público-alvo, certo? E para finalizarmos, eu trouxe aqui um exemplo, né, relacionado à comunicação. Eu peguei esse exemplo no Instagram já faz algum tempo e eu achei interessante para trazer agora, né, para vocês. Não sei se vocês conhecem essa imagem, mas como nós estamos falando sobre comunicação, nós sabemos também que no que diz respeito à comunicação, né, a comunicação de qualquer espécie é um processo contínuo, não é um processo com início, meio e fim. Então, por ser um processo contínuo, pelo fato também da comunicação ter o emissor e o receptor, é importante que o receptor dessa mensagem consiga, como é que eu posso dizer, consiga entender o que o emissor quis repassar, não é isso? Aí aqui eu trouxe um exemplo para ver o que vocês acham, né? Por exemplo, aqui a gente percebe que se trata de uma empresa, uma loja, não sabemos exatamente de quê, e tem a seguinte informação, né? Olá, estou em novo endereço, agora no antigo endereço. E aí, o que vocês acham disso? Dá para ver uma comunicação aqui? Será se essa empresa, essa loja, ela alcançou o objetivo desejado, né, de se comunicar com seu público? Será se deu certo? Aí fica essa indagação, né, para ver o que vocês conseguem compreender a partir desse post. Essa foi a referência utilizada, gente. Esse livro é muito bom. Eu comprei pela estante virtual. Quem tiver a oportunidade de comprar, compre. Comunicação Empresarial, a Construção da Identidade, Imagem e Reputação. Um livro muito bacana. Um abraço a todos e todas.